Olá, companheiros, muito boa tarde, começando mais uma análise internacional aqui na Causa Operária TV. Muito boa tarde, muito bem-vindos todos que estão participando, nos assistindo aqui em mais esse programa aqui do seu canal. Lembrando para você se inscrever na Causa Operária TV, não deixe de se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações e também se tornar membro da Causa Operária TV a partir de R$ 7,99 por mês. Você se torna membro, conta com a gente e nos ajuda a fortalecer o canal. Pode mandar também um superchat aí com perguntas, comentários, que a gente lê aqui ao vivo para você. Hoje o tema da análise internacional é o ataque à Venezuela. Antes da gente passar a palavra para o companheiro Rui, mostrar alguns materiais que nós estamos distribuindo, que os comitês de luta estão distribuindo nos mutirões, nos bairros. Aqui está o jornal dos comitês de luta, Fora Bolsonaro, aqui. Então, você, para organizar os mutirões, para ter acesso a esses materiais, entre em contato conosco no nosso no telefone que está aí na descrição do vídeo. Você tem acesso aí a todos esses materiais, inclusive aqui os adesivos Fora Bolsonaro. Também mostrar aqui o jornal Causa Operária Especial do 1º de maio, edição 1107. Aqui está a edição especial sobre o ato de 1º de maio. O PCO realiza um ato de 1º de maio, classista e pelo Fora Bolsonaro. E aqui está também o jornal Causa Operária 1106, também aqui. Para derrubar Bolsonaro é preciso mobilizar o povo. Daqui a pouco a gente mostra mais um pouco dos jornais. Eu vou passar então a palavra para o companheiro Rui, já convido você a mandar suas perguntas, que a gente está de volta aqui depois da exposição para fazer as perguntas dos companheiros que estão aí na internet. Boa tarde, Rui. Boa tarde, Henrique. Boa tarde a todos os companheiros que estão acompanhando aqui essa análise internacional. E nós estamos aqui de novo com o tema da Venezuela, que é um tema realmente fundamental da luta de classes internacional. Essa semana aqui, a Venezuela sofreu um novo ataque, ao que tudo indica, obviamente, orquestrado pelo governo norte-americano, com a tentativa de invasão do território venezuelano por mar, com mercenários, né, contratados para uma operação de derrubada do governo Nicolás Maduro, de sequestro de assassinato do presidente, de sequestro de outras autoridades, etc.
Essa tentativa foi desarticulada pelas Forças Armadas Bolivarianas, que mataram 8 das pessoas que estavam no ataque, prenderam 2 e prenderam um número muito grande de pessoas após esses acontecimentos. Ao que parece, outras tentativas foram feitas em outros lugares e foram contidas pela própria população, por pescadores que participam das milícias bolivarianas. No decorrer da semana veio à tona que se tratava de uma operação organizada, né, que tinha como sede a Colômbia, país vizinho da Venezuela. Esses mercenários teriam saído da Colômbia e atacado o litoral venezuelano. A Colômbia, como todo mundo sabe, tem se transformado aí num território, uma espécie de base de operações contra o governo da Venezuela. A operação recebeu um nome religioso de Operação Gedeão, quer dizer, dá para perceber aí a influência norte-americana na coisa toda. E nessas investidas foram presos 2 militares norte-americanos e um agente da DEA, do Departamento Antinarcóticos dos Estados Unidos. Não só há toda essa evidência da participação norte-americana, como veio a público um militar que é chefe de uma empresa de mercenários, né? Essas famosas empresas de segurança, que revelou abertamente na imprensa, em várias entrevistas para vários lugares, que ele efetivamente era uma operação para derrubar o governo da Venezuela, que ele havia sido contratado pelo Juan Guaidó. Ele mostrou um contrato, né, no vídeo assinado pelo Juan Guaidó. Ele fez questão de mostrar a assinatura do Juan Guaidó, e ele alega que a operação, ele está revelando todos esses dados da operação porque o suposto, né, o autoproclamado presidente da Venezuela não teria cumprido com a sua parte no pagamento do serviço que estaria sendo realizado. Ele alegou também, ao mesmo tempo, que ele estava denunciando tudo para proteger as pessoas que foram presas, né? Há dezenas de pessoas que foram presas que fazem parte dessa operação, e ele queria, segundo ele, proteger a vida dessas pessoas. De qualquer maneira, um grande escândalo, né? Logicamente que o Juan Guaidó, apesar da assinatura dele estar no contrato, ele negou. O mercenário chamado Jordan Goudreau, ele também declarou que ele tem gravações que mostram a discussão dele com o Juan Guaidó ou emissários, né? De tal forma que parece incontornável o fato de que da participação dos agentes internos do imperialismo dentro da Venezuela nessa operação. Bom, a grande questão que se coloca diante desse problema aqui é justamente saber qual é a envergadura, né? O significado, quer dizer, essa operação Gedeão, ela se esgota num grupo de mercenários, segundo as informações, seriam 60 mercenários que estariam participando da operação. Ou ela
é apenas uma parte visível de uma operação mais ampla, e caberia também procurar estabelecer qual é a importância dessa operação para a operação mais ampla. Então, essa é uma questão chave, né? Para entender melhor esse problema, nós temos que voltar atrás um pouquinho e fazer um apanhado dos últimos acontecimentos, que todos eles indicam que se trata realmente de uma operação de muito maior envergadura. Não muito tempo atrás, o governo dos Estados Unidos declarou o regime chavista, o regime bolivariano, como sendo um governo narcotraficante, acusou o próprio Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, de ser um narcotraficante, estabeleceu, né, um prêmio pela cabeça do Maduro de 15 milhões de dólares, indicando um recrudescimento das ações do imperialismo norte-americano contra a Venezuela. Ato contínuo, o governo norte-americano, juntamente com outros países, colocou em marcha uma operação naval, né, de ocupação do Mar do Caribe, em volta da Venezuela, que também teria como objetivo conter o tráfico de drogas na região, quer dizer, acrescentando, né, dados na farsa que está sendo orquestrada contra o governo da Venezuela. Se nós levarmos em consideração, né, esses dois fatos fundamentais, já seriam suficientes para entender que se trata de uma operação de muito maior envergadura. Que, na realidade, né, tudo indicaria que nós estamos diante de uma operação que teria como resultado final uma invasão em regra da Venezuela. Provavelmente não uma invasão militar norte-americana ou colombiana ou de qualquer outro país, mas uma invasão de mercenários, mercenários recrutados entre norte-americanos e entre venezuelanos, né, elementos da direita venezuelana, elementos corrompidos pelo imperialismo, que promoveriam essa invasão. Alguns analistas dizem que essa invasão frustrada, né, desses mercenários teria sido apenas um balão de ensaio, né, dessa operação de invasão da Venezuela para testar a capacidade das defesas venezuelanas, né, com que facilidade ou com que dificuldade eles poderiam conter uma invasão dessas características. Isso é possível, né? Não é difícil de estabelecer com clareza que se trata de um balão de ensaio, mas é bastante possível que esse fosse o sentido dessas tentativas de invasão da Venezuela, né? Pode ser também que uma outra alternativa plausível é que esses setores seriam cabeça de ponte, né, que procurariam estabelecer as condições em território venezuelano para uma invasão mais ampla por mar ou mesmo pela fronteira da Colômbia. A fronteira da Colômbia é um pouco mais complexo, porque uma invasão pela fronteira da Colômbia implicaria diretamente os colombianos nessa operação e, aparentemente, né, nesse momento aqui, o imperialismo julga que não há condições para uma investida militar aberta contra a Venezuela, daí o uso de mercenários, né? Apesar de que a fronteira com a Colômbia é uma região extensa onde
justamente estão se agrupando vários grupos mercenários. Esse grupo mesmo, né, fez todo o seu treinamento e toda a sua preparação no território colombiano, na fronteira com a Venezuela. Né? A Venezuela, nesse sentido, ela está ilhada. De um lado, nós temos aí no mar a terceira frota norte-americana, fazendo exercícios navais até agora. De outro lado, nós temos toda a fronteira com a Colômbia, um país que vive uma ditadura real, né? Não uma ditadura fictícia, como é o caso da Venezuela, mas uma ditadura real. Só nos últimos 3 meses, mais de 130 militantes e dirigentes das lutas sociais foram assassinados na Colômbia, e o governo Duque aproveitou a situação da pandemia, como estão fazendo todos os governos, para impor uma situação de total repressão dentro da Colômbia, o que indica, né, também uma atividade preparatória no sentido de criar as condições melhores para uma invasão da Venezuela. Nós não podemos esquecer também o caso brasileiro. Né? No meio de todas essas preparações, em que o Trump declarou a Venezuela como Estado narcotraficante, a mobilização da frota, os acontecimentos na Colômbia, houve também uma reunião, não podemos esquecer disso, entre o Bolsonaro e o Trump, para discutir especificamente a questão da Venezuela. Então, isso poderia significar que grupos paramilitares poderiam atacar a Venezuela de 3 lados diferentes, sendo a principal operação por mar. Né? Essa operação por mar, ela tem um antecedente muito importante, que é fundamental nós trazermos aqui para a discussão, que é a tentativa de invasão de Cuba em 1961 na Baía dos Porcos. Né? A invasão de Cuba foi uma invasão grande, né, com mais milhares de mercenários, navios, barcos de combate, né, apoio aéreo, etc. E tal. A invasão teria tudo para ser bem sucedida em Cuba em 1961, não fosse a resposta do governo cubano, que naquele momento, né, declarou a Revolução Cubana como uma revolução socialista. Né? A Revolução Cubana, como todo mundo sabe, é de 1959. Nesses 2 anos, o governo hesitou em declarar a expropriação das empresas capitalistas e o estabelecimento de uma república socialista em Cuba. Diante da invasão, essa medida foi acelerada, foi concretizada, e o governo cubano chamou toda a população a fazer frente à tentativa de invasão imperialista. Essa tentativa de invasão imperialista se deu em moldes parecidos com isso que está sendo tentado na Venezuela. Paramilitares, quer dizer, mercenários, né, que procuraram estabelecer aí uma cabeça de ponte num determinado ponto do território cubano. A Baía dos Porcos, em geral, era um lugar pouco habitado. A partir dessa cabeça de ponte chegariam mais mercenários, soldados, provavelmente soldados norte-americanos aí disfarçados de patriotas cubanos e tal, e começariam uma operação de guerra civil contra o governo cubano. No entanto, né, esses mercenários cubanos e norte-americanos foram completamente derrotados pela iniciativa do governo e pela enorme mobilização popular na Baía dos Porcos, e isso fez com que toda a operação entrasse em colapso. O governo Kennedy, na época, vendo que a situação estava entrando em colapso, suspendeu o apoio aéreo, né, e
deixou com que a coisa sangrasse até ser eliminada. Conhecendo bem a política dos dos países imperialistas, nós só podemos dizer que seria muito provável que fosse repetida uma tentativa como essa. Né? Uma organização em larga escala de mercenários venezuelanos, que procurariam invadir a Venezuela por mar, tendo toda a cobertura e todo o apoio da frota internacional, mas fundamentalmente norte-americana, que está estacionada no Mar do Caribe, tendo apoio na fronteira com a Colômbia e tendo apoio das Forças Armadas brasileiras. Não vamos nos enganar de que as Forças Armadas brasileiras não vão se envolver nisso daí. Né? Tudo vai depender, logicamente, da possibilidade de êxito, do desenvolvimento da situação para ter o envolvimento dos militares brasileiros. Né? Então, nós temos aí, na realidade, um quadro gravíssimo em relação à Venezuela, um quadro quase que de iminente guerra. Né? Aparentemente, já ficou claro qual é a política do imperialismo norte-americano. Não tendo conseguido apoio interno dentro do país, tá? Não tendo conseguido derrubar o governo Maduro por meios políticos internos, né? Resta como opção a invasão externa. E essa invasão externa ela se daria não por meio do exército norte-americano ou do exército de qualquer outro país, mas através de um exército de mercenários. E esses mercenários eles seriam encobertos, como já ficou claro nessa operação desbaratada pelo exército bolivariano, com vários elementos da direita e da extrema-direita venezuelana que serviriam como cobertura para a ação dos mercenários. Né? Os mercenários, os exércitos mercenários, eles têm tido um grande desenvolvimento, principalmente a partir da guerra do Iraque, né? Em função das necessidades da guerra do Iraque, da privatização do serviço militar norte-americano, surgiram grandes empresas de mercenários, né? A mais famosa delas é a Blackwater, que mudou o nome para a Academy, que é um verdadeiro exército privado. Né? Com a ajuda dessas organizações mercenárias, que têm armamento próprio, né? E, portanto, digamos, atuam, né? Aparentemente, isso logicamente que é uma farsa, com independência do governo. Nesse caso, essas empresas mercenárias elas seriam contratadas pelas supostas autoridades venezuelanas ou pela oposição venezuelana que quer derrubar o governo, que seria uma ditadura, etc, etc, etc. Então estaria aí toda a cobertura legal da operação. Né? Ao que tudo indica, isso está montado e está para acontecer a qualquer momento. Né? Felizmente, as Forças Armadas venezuelanas elas conseguiram conter essa invasão com relativa facilidade. As operações mostraram também que existe um apoio sólido da população ao regime bolivariano, porque, em parte, né, essa operação externa foi contida pela ação popular e, logicamente, que coloca o governo venezuelano de sobreaviso. Um detalhe que é significativo, né? Algumas questões que são significativas para o quadro político que nós temos aí. Né? Uma primeira delas é a seguinte, que, contrariamente ao que pensa todo mundo, né? Essa operação não é uma operação que tem a ver diretamente com a presença do Donald Trump, ou seja, um elemento de extrema-direita no governo. Essa operação é uma operação conjunta
da burguesia norte-americana e, inclusive, da burguesia internacional. Há muitas denúncias de que, por exemplo, setores paramilitares e militares norte-americanos estariam se organizando em Curaçao, que é uma dependência holandesa, né, e há a participação de outros países na operação naval. Quer dizer, a Venezuela ela não enfrenta apenas a extrema-direita norte-americana, ela enfrenta o bloco, né, coeso do imperialismo internacional, que atua de maneira coordenada. Não há aqui nenhuma divisão no esforço de estrangular um país oprimido como a Venezuela. Então, nós temos isso daí como um dado que precisa estar presente, né? Nós frequentemente vemos aqui a tentativa de setores pequeno-burgueses de apresentar os países europeus, alguns deles, inclusive, dirigidos pela social-democracia, como sendo países democráticos, que não têm uma política imperialista, mas isso se revela totalmente falso toda vez que os acontecimentos impõem uma ação conjunta do imperialismo, como é o caso da Venezuela. Então, isso é muito importante. Outra questão é o embargo. Né? O embargo da Venezuela é um embargo total. É um embargo efetivamente que corresponde a uma política de intervenção militar. O governo da Venezuela denunciou que o embargo norte-americano impedia, inclusive, a chegada de medicamentos à Venezuela em meio da pandemia. O governo americano disse que era mentira, porque, segundo o governo norte-americano, não faz parte das cláusulas do embargo a proibição da venda de remédios. Mas o governo venezuelano também esclareceu que, devido ao conjunto das cláusulas do embargo, as empresas que poderiam vender remédio para a Venezuela não se arriscam a vender esse remédio e não vendem efetivamente, porque podem ser vítimas das outras cláusulas do embargo. Então, quer dizer, é um embargo, o embargo que, pela sua própria natureza, é uma política genocida, nesse caso, é uma política diretamente criminosa contra a população da Venezuela. Um outro dado muito importante é o seguinte, que o governo da Venezuela, apesar de todas as dificuldades do embargo, da tentativa de invasão estrangeira, etc., e tal, tem contido relativamente bem a pandemia, e isso sem usar os recursos que estão sendo apregoados no Brasil de caráter ditatorial. Né? O governo venezuelano já afirmou várias vezes que o isolamento social ele é um isolamento social voluntário, quer dizer, ninguém está sendo obrigado a fazer parte do isolamento social. Mas o governo tem feito um enorme trabalho educativo e um trabalho social em vários lugares. Né? Nós sabemos que o chavismo e outras organizações da esquerda venezuelana, governamentais ou paragovernamentais, elas têm uma penetração popular muito grande, têm uma penetração nos bairros populares, o que permite, logicamente, organizar melhor o enfrentamento da pandemia. Né? E esse é um dado muito importante. O próprio governo da Venezuela disse que, enquanto no Brasil o número de mortes está totalmente fora de controle, na Venezuela são 10 mortos. Quer dizer, é um caso totalmente diferente. E isso nas condições em que se encontra a Venezuela do ponto de vista do ataque do imperialismo internacional. Isso mostra também que a ideia que, inclusive, alguns setores de esquerda procuraram apresentar aqui, de que a Venezuela seria uma ditadura terrível contra o povo, antipopular, etc., e tal, não se sustenta diante do resultado obtido com a pandemia. Né? Isso aí mostra que nós estamos diante, na verdade, de um governo com forte apoio popular. Inclusive, a invasão denota isso daí. Né?
Finalmente, né, um dado muito importante, com a pandemia, com o isolamento social, a Venezuela sofre os mesmos problemas econômicos que todos os outros países, ou seja, uma paralisação da economia. E diante da paralisação da economia, já existia na Venezuela uma forte tendência à escassez de gêneros de primeira necessidade, aumentou a especulação com alimentos e tudo mais, né? O governo venezuelano declarou que, a continuar essa especulação, vai promover a ocupação das empresas que estão levando adiante essa especulação. Esse é um dado muito importante, porque aqui se coloca o problema central da crise venezuelana. Com o acirramento da luta política, o acirramento principalmente da pressão imperialista, coloca-se para o governo da Venezuela o problema de se ele vai continuar respeitando os direitos da propriedade privada. Quer dizer, se ele vai continuar aceitando empresas capitalistas que promovem a desorganização da economia, que promovem a especulação, que servem como base para o ataque contra-revolucionário, principalmente a imprensa venezuelana, ou se ele vai tomar uma atitude como tomaram os cubanos. À medida que se organiza, né, a tentativa de ocupação militar da Venezuela, esse problema-chave ele se torna cada vez mais um problema urgente. Quer dizer, na realidade, para conter essa invasão, coloca-se de uma maneira muito clara a necessidade do governo se apoiar integralmente sobre a mobilização popular, e para isso o governo precisaria liquidar os direitos da burguesia à propriedade privada, que é um poder dentro da Venezuela que atua contra o povo, que atua contra o governo e a favor do imperialismo. Bom, para concluir, né, é importante assinalar o seguinte, que torna-se necessário fazer uma ampla campanha em defesa da Venezuela. Essa campanha é uma questão absolutamente urgente, né? Logicamente que todos esses preparativos eles estão cronometrados com a pandemia. O imperialismo e a direita contra-revolucionária internacional sabe que é um momento favorável, porque o protesto, principalmente latino-americano, contra a invasão seria sufocado pela situação da pandemia. É preciso considerar claramente que, diante, né, da agressão da Venezuela, é preciso sair às ruas para protestar e enfrentar o imperialismo. Essa é uma questão chave da política internacional e, para os brasileiros, da política nacional. Com você, Henrique. Bom, vamos lá abrir para as perguntas agora, companheiros. Lembrando que amanhã nós temos análise política da semana aqui na Causa Operária TV, às 11h30 da manhã. Então já fiquem aí ligados, se preparem para a análise política de amanhã. Segunda-feira, marxismo, todas as segundas às 13 horas e às terças às 16 horas, ao vivo, análise política na TV 247, com transmissão ao vivo aqui na Causa Operária TV. Primeira pergunta é do companheiro Ricardo Neto. Ele diz: qual o papel do PCO para combater toda essa operação mercenária? Bom, o papel do PCO é justamente o de fazer no Brasil uma campanha de denúncia do que está acontecendo. Tá? A situação brasileira ela é uma situação complexa em relação à Venezuela. Por quê? Porque uma parte expressiva da esquerda nacional não quer apoiar o governo da Venezuela contra o imperialismo. Né? Eles dizem que o governo é antidemocrático, é meio que a gente poderia chamar isso daí de esquerda Folha de São Paulo. Né? A Folha de São Paulo diz que o governo é antidemocrático
e eles não conseguem se colocar contra. Eles vão na onda da Folha de São Paulo. Nós temos gente dentro do PT que fala isso daí, inclusive o próprio Fernando Haddad. Né? Vários setores criticaram quando a Gleisi Hoffmann foi à posse do Maduro. E nós temos vários setores dentro do PSOL que são abertamente contra o governo da Venezuela. E, cinicamente, todos esses setores não falam nada do imperialismo. Né? É como se houvesse uma ditadura e o mundo, uma abstração total, estivesse contra essa ditadura. Para eles procuram ocultar o fato de que há um conflito entre o imperialismo norte-americano e a Venezuela. E que, diante desse conflito que envolve o imperialismo em um país atrasado, é preciso assumir uma posição política clara. Então, eu acho que nós temos um papel importante porque nós somos uma parte daquele setor da esquerda organizada, partidária, que é minoritário na esquerda, nesse caso, infelizmente, que defende a Venezuela contra o imperialismo. Né? Eu acho que nós temos que iniciar uma campanha muito forte diante dos acontecimentos dessa semana. Primeiro, agradecer aqui ao superchat do Rodrigo Silva. Muito obrigado, faça como ele, contribua conosco. E fazer a pergunta do Denis Reis. Foi noticiado que uma das empresas mercenárias envolvidas nessa invasão esteve no Brasil em 2018, ano da eleição. O que será que eles fizeram aqui? É uma boa pergunta. Eu não vi essa notícia, tá? Mas é bem verossímil essa notícia. E, logicamente, que se eles estiverem aqui na eleição, alguém estava prevendo algum tipo de confusão, de crise, né? Onde os mercenários iriam intervir. Não há dúvida nenhuma de que o envolvimento, né, tanto da burguesia dita civilizada brasileira, como principalmente do Bolsonaro, contra a Venezuela, é muito grande. Né? Num certo sentido, embora o Brasil apareça como tendo um papel relativamente secundário na crise, o Brasil é um país-chave para essa situação. Né? Se os brasileiros se colocarem contra a invasão da Venezuela, a situação fica muito complicada. Né? Isso daí vale tanto para o governo como vale para o povo brasileiro, para a esquerda brasileira também. Próxima pergunta do Ricardo Neto. Rui, será que não estão testando o sistema de segurança da Venezuela para realizarem progressivamente medidas mais duras para o fim do governo bolivariano? Então, eu vi na imprensa essa avaliação, né, de que isso aí é um balão de ensaio. Quer dizer, eles jogam aquela coisa para ver se é para testar a reação do adversário, né? Será que eles conseguem? Será que eles não conseguem? As defesas venezuelanas estão bem organizadas? Não estão bem organizadas, etc. E tal. Isso é bem possível que seja assim. É difícil dizer que é ou que não é. Nesse caso, por exemplo, essa empresa que foi contratada, ela serviu como boi de piranha, né? Jogaram ela no rio para ver se a piranha ia comer o boi, sem eles mesmos saberem. Daí, o que torna também compreensível o fato de que o financiamento foi cortado, né? No momento da invasão. Quer dizer, não decidiram não financiar nada, só deixaram o pessoal ir e receber o impacto, né, da repressão e tudo mais. Bom, nesse caso, se essa é a realidade, que é possível que seja, então nós poderíamos já contar com uma certa certeza de que a operação vai consistir nessa ação em maior escala. Quer dizer, grupos mercenários com pequenas embarcações desembarcariam ao longo de todo o litoral venezuelano e receberiam um apoio, no momento certo, da Marinha norte-americana,
que está lá de olho na situação, que está lá, inclusive, para provavelmente intimidar ou assustar os aliados da Venezuela, russos, chineses, iranianos, etc., para bloquear também qualquer tipo de ação cubana em favor da Venezuela. Quer dizer, eles estabeleceram lá uma guarda, né, um policiamento para isolar completamente a Venezuela e, eventualmente, apoiar a invasão. Essa invasão também acabaria sendo apoiada pela fronteira terrestre da Venezuela, inclusive pelo território brasileiro. Eu acho que o mais provável seria isso daí, né? Porque também não faz muito sentido você organizar uma operação de pequena escala como essa para obter um resultado na Venezuela, né? Os norte-americanos organizaram uma operação semelhante a essa daí, quer dizer, a Baía dos Porcos não é o único antecedente, né? Organizaram uma operação com 300 mercenários para tentar assassinar o Hugo Chávez. E a operação fracassou, né? Então, é um pouco curioso que eles tenham feito uma operação de pequena escala, o que dá força, né, justamente à ideia de que essa operação é um balão de ensaio, é um teste, né, para ver qual que é a situação efetiva. Mais uma pergunta da companheira Marília Garcia Domingues. Ela pergunta: o desenvolvimento das tendências revolucionárias na Venezuela, inclusive com a expropriação da burguesia, tem o poder de iniciar um processo revolucionário na América Latina? Eu acho que sim, teria um impacto gigantesco, né? Em primeiro lugar, né, nesse caso aqui, nós temos que considerar o seguinte: uma invasão teria um efeito revolucionário, porque a invasão ela tenderia a provocar uma mobilização muito grande da população contra o imperialismo. Exatamente como aconteceu em Cuba, né? Tudo bem que a situação cubana era uma situação um pouco diferente da situação da Venezuela. Em Cuba nós tínhamos lá uma revolução que estava a pleno vapor, tá? A revolução é vitoriosa em 1959, em 61 a revolução estava em pleno andamento. Mas mesmo assim, uma invasão ela tende a despertar o sentimento patriótico, o sentimento nacionalista, e inclusive o sentimento proletário e popular, porque eles sabem que de trás da invasão vem o pior tipo de elemento que vai estabelecer um regime de verdadeira escravidão no país, tá? E a classe operária venezuelana e os setores populares, independentemente da crise e dos problemas com a política do governo, tiveram muitas conquistas nesse período, não há dúvida nenhuma. Então, isso aí provocaria uma mobilização revolucionária. Essa mobilização revolucionária, ela colocaria em pauta, inevitavelmente, não há como não ser assim, o problema da expropriação da burguesia. Por exemplo, se houver uma invasão, os jornais da direita, que continuam funcionando, redes de televisão, eles vão querer apoiar a invasão. Lógico que eles vão fazer isso aí com um pouco de cautela, mas mesmo assim, né, a população já tem uma prevenção contra esses setores. Então, é de se esperar que eles sejam igualmente, essas empresas sejam ocupadas. Quer dizer, vai desencadear um processo revolucionário. Bom, se esse processo revolucionário evoluir para a expropriação do capital na Venezuela, o impacto na América Latina vai ser muito grande. Nós temos que entender também que a situação toda é muito frágil, né? Agora, então, nem falar, porque com a pandemia e com a crise econômica, a situação ficou muito mais enfraquecida. Tenderia a ser
Aí, pessoal, boa tarde. Tivemos um problema técnico aqui, aproveitando inclusive para pedir para você contribuir com a Causa Operária TV, né? Quanto maior a contribuição desse canal independente, revolucionário, menos problemas desse tipo a gente tem que enfrentar. Então, você pode ser membro do canal a partir de R$ 7,99 por mês, se torna membro assinante, pode mandar o superchat, como os companheiros já mandaram aqui no programa de hoje, também com o valor que você achar mais adequado. Contribua com a gente, contribua com a Causa Operária TV. Bom, a gente tinha parado na pergunta do Ricardo Neto, que era a seguinte: quais são as dificuldades do governo bolivariano de eliminar os elementos da extrema-direita? Bom, vamos repetir resumidamente, né? O problema é a pressão interna e externa. Ixi. Travou de novo, Henrique? Bom, o problema é a pressão interna e externa. Logicamente que o imperialismo ele faz uma série de ameaças para proteger uma pessoa que nem o Guaidó. E internamente é muita pressão também. É uma imprensa que é favorável à imprensa, à política da direita. Agora, logicamente que isso daí tem a ver com a política do próprio governo chavista. As considerações que eles têm no relacionamento com outros setores, na aparência das coisas. É visível que eles se sentem muito intimidados com as acusações de que o governo é antidemocrático. Então, eles procuram evitar de dar a aparência de ser um governo antidemocrático, mas não no sentido real, mas no sentido em que eles são acusados. Quer dizer, de acordo com a opinião do próprio imperialismo. Então, esses são os fatores fundamentais, né? Eu acredito que o governo chavista tem todo o direito de reprimir essa oposição, porque ela é uma oposição que ela não respeita, né, digamos assim, o acordo constitucional que existe. Eles atuam de maneira a subverter a situação pela violência. Então, da mesma maneira que os governos de direita reprimem qualquer tipo de ação revolucionária, o governo de esquerda teria o direito, nesse caso, de muito mais direito, inclusive, porque uma ação revolucionária, em geral, tem uma base popular e isso dá a ela legitimidade. O governo, a oposição contra-revolucionária e pró-imperialista não tem essa base de legitimidade. Então, eles teriam mais direito ainda de reprimir. Agradecer aqui ao superchat da Adriana Machado. Muito obrigado, ela diz obrigado a PCO, né, atendendo aqui o nosso chamado para o pessoal contribuir, e também
ao Super Sticker do Ernesto Abdala Filho. Muito obrigado também pela contribuição, companheiro Ernesto Abdala Filho. E vamos aqui para o final do programa, já estamos com o tempo estourado, a pergunta do Leonardo Andrade. Rui, quais seriam as consequências para o Brasil em um eventual apoio à invasão militar na Venezuela? A princípio, eu acho que no desenvolvimento da crise, isso geraria uma crise muito grande para o governo brasileiro. Você vê que o governo Bolsonaro já é um governo que tem a popularidade dele é pequena, restrita. O apoio dele são setores das forças de segurança, uma classe média direitista, que é um setor da classe média, né? Direitista ultraconservadora, fascistoide. Então, ele já não tem um grande apoio popular. Tá? Ele não tem apoio entre os trabalhadores de fato, etc. E tal. Isso daí, uma participação num ataque contra a Venezuela, logicamente que levaria o governo a uma crise maior, né? Dependendo do tipo de participação também, essa crise poderia ser muito grande. Por exemplo, se o governo brasileiro mandar soldados brasileiros para lutar contra o povo venezuelano, do lado do imperialismo norte-americano, isso tende a gerar uma crise ainda maior. Tá? Outra coisa é que o Brasil não tem condições, a não ser que receba uma ajuda financeira grande do imperialismo, de enfrentar uma guerra como essa. Né? Se o Brasil enfrentar uma guerra contra a Venezuela com seus próprios recursos, isso daí aprofundaria muito a crise econômica brasileira. Para encerrar, o Cabra perguntou o seguinte: se você pode comentar o apoio dado pelo anarquista Noam Chomsky ao candidato da ala mais forte do imperialismo e sua crítica aos setores da juventude base de Sanders que se recusam a votar no Biden. Eu acho que isso aí mostra a posição conservadora da esquerda norte-americana, de um setor da esquerda norte-americana. O Chomsky é considerado como ideólogo de toda uma parte da esquerda e tal, e inclusive é considerado o ideólogo de uma esquerda radical, que, na minha opinião, é um equívoco de longa duração isso daí. Né? Não é que ele mudou de opinião agora. E revela o beco sem saída dessa esquerda. Né? Quer dizer, a única maneira que eles veem, eles estão numa posição parecida com a esquerda brasileira. Para combater a truculência cada vez maior do imperialismo norte-americano, você tem que se apoiar numa das alas do imperialismo contra a outra. Quer dizer, é uma verdadeira declaração de indigência política e de impotência total. Porque o Joe Biden é um representante do imperialismo norte-americano. Ele é um defensor da guerra. Ele, por exemplo, vai promover a invasão da Venezuela. Se ele ganhasse do Trump, ele promoveria a invasão da Venezuela com a mesma intensidade ou até com a intensidade maior do que o Trump. Então, quer dizer, é uma política que é uma declaração de indigência mesmo. Quer dizer, a pessoa está declarando o seguinte: eu não tenho nada, eu me contento com qualquer resto político que você me der aqui, como se eu fosse um cachorro. É extraordinário isso. Está certa a juventude do Partido Democrático, que está evoluindo politicamente, e que precisaria falar não apenas que eles não vão votar no Biden, eles deveriam lançar a palavra de ordem de construção de um partido de esquerda, um partido ligado aos sindicatos norte-americanos, um partido que fosse uma representação verdadeira do povo, e largar esse fóssil político que é o Partido Democrático, que é um entrave, né? Isso aí coloca na vida política norte-americana um atraso absurdo, né?
Bom, companheiros, essa foi a última pergunta. Antes da gente encerrar, agradecer a Adonise Meirelles pelo superchat. Ela diz: Viva o PCO. Muito obrigado, Adonise, e muito obrigado a todos que contribuíram conosco em mais essa análise internacional. Bom, lembrando que amanhã nós temos a análise política da semana, às 11h30 da manhã, direto aqui da Causa Operária TV, então fiquem ligados. O companheiro Rui ainda tem o programa Marxismo, todas as segundas-feiras, às 13 horas, ao vivo. A análise política na TV 247, às terças-feiras, 16 horas, ao vivo, com transmissão simultânea aqui na Causa Operária TV. E todas as sextas-feiras, a análise internacional, às 14 horas. Portanto, a gente se encontra sexta-feira que vem. Agradecer também o superchat do Carlos Santos, que diz aqui, ó, acaba de ser decretada a prisão de Guaidó. Eu não vi, não sei se o Rui quer comentar essa notícia, se ele chegou a ver. Eu tenho um comentário só, Henrique. Espero que seja verdade. Exatamente. Bom, é isso então, com esse superchat que a gente agradece aqui a notícia, esperamos que seja verdade. A gente convida então você a nos encontrar sexta-feira que vem em mais uma análise internacional, às 14 horas. Hoje você ainda fica ligado no Cine Clube Luiz Buñuel, às 19 horas, ao vivo, e no programa Resumo do Dia, às 8h30 da noite. Então é isso. Contribua com a gente, compartilhe o nosso canal, se inscreva na Causa Operária TV e amanhã a gente se vê na análise política da semana e sexta-feira que vem em mais uma análise internacional. Boa tarde para todo mundo e até mais.